Até hoje você não aprendeu a fazer relatório. Olha que lixo. Como é que você conseguiu esse emprego? Isso é muito ruim. Você vai fazer isso até ficar bom. Não, senhor Eduardo, eu acho o seguinte, eu sugiro que a gente faça o seguinte, a gente pega parte do que está na poupança. Não é possível, você não aprendeu até hoje. Assim você depois contra o banco, cara. Pelo amor de Deus. Alô, senhor Eduardo? Não, senhor, me desculpa, a gente está contratando gente nova, né? Você sabe que mão de obra hoje, não tá fácil. Fica aí fazendo o que você mais sabe fazer. Nada. Pelo menos aí você não atrapalha. Olha, presta atenção, se alguém estiver incomodado com o exílio desse incompetente, peça demissão. Tá cheio de gente querendo o lugar de vocês. É claro que essas cenas que mostramos agora são somente simulações. Mas, infelizmente, na vida real, milhões de trabalhadores do mundo inteiro sofrem com frequência tratamento inadequado por parte de chefes, colegas e até de subordinados. É aquilo que a Organização Internacional do Trabalho chama de assédio moral. O assédio moral causa doenças físicas e psicológicas, provoca síndrome do pânico, depressão, leva muitos trabalhadores ao suicídio. Uma das maiores autoridades no assunto, a doutora Margarida Barreto, médica do trabalho, fez uma pesquisa que revelou algo muito trágico. 16% das vítimas do assédio moral no trabalho tentaram suicídio. Uno falava que tinha que falar com o gerente geral, o outro falava que tinha que falar com o dono, e assim, eu fiquei doente. Além dos males à saúde do trabalhador, o assédio moral também causa milhões de reais em prejuízo para empresas e para a Previdência Social. Ameaça, isolamento, discriminação, agressão física, um sofrimento solitário que faz mal à saúde do corpo e da alma. O assédio moral se consiste no constrangimento do trabalhador, provocado por seus superiores ou colegas, de forma constante, repetitiva, cujo objetivo ou efeito atente contra a dignidade, a saúde física ou mental, ou que comprometa a carreira profissional. É expor o trabalhador repetidamente a situações vexatórias e humilhantes durante as atividades de trabalho. Faça isso agora, já! Estou falando para fazer já, agora! Bom, vale lembrar que, eventualmente, um chefe trata um funcionário com uma certa rispidez por causa do calor do momento. Isso, quando acontece, eventualmente, não é assédio moral. O assédio moral é feito com intenção e com frequência para poder atingir o funcionário. Anda logo com isso! Esse funcionário de um importante banco quase foi à loucura por causa de assédio moral. Ele é ligado ao sindicato e depois da greve de 2011, a chefe o tirou do atendimento ao público e o colocou para trabalhar ao lado dela numa sala minúscula. Uma sala de 4x4, mais ou menos, onde um alemão cabiam 2 mesas, né? E o assédio era dessa maneira, eu tinha que ligar para os clientes oferecendo produtos do banco, né? E a gerente administrativa ficava monitorando os meus passos, né? Se eu realmente estava ligando para os clientes, né? Quantas vezes que eu saía da sala, né? E ficava aquela coisa assim, assintosa mesmo, né? Fabiana Rodrigues foi eleita representante do sindicato na fábrica de roupas em que trabalhava. Algum colega denunciou a empresa ao sindicato por causa do pagamento incorreto das horas extras e a direção da empresa atribuiu a ela a autoria da denúncia. Trabalhando com eles há 10 anos, tinha aquela afinidade, aquela amizade, né? Eu não entendi. Fabiana era bem tratada até então e depois da denúncia anônima, sua vida se tornou um inferno. O olhar ficou diferente, o jeito, o tratamento deles comigo, assim, frio, sabe? A funcionária da fábrica de roupas recebeu advertências injustas, foi suspensa 3 vezes e acabou entrando em depressão. Sabe qualquer motivo banal de dar uma advertência? Eu assinei uma advertência que eu não sabia nem por que eu estava assinando.
E quando que você se tocou? Isso é um assédio moral? Então, quando começou a chegar a advertência, tipo, na terceira advertência, eles me deram uma suspensão, aí foi o meu limite. Aí foi quando eu passei muito nervoso nesse dia, comecei a chorar, foi, sei lá, foi um constrangimento muito grande nesse dia. A peruana Elizabeth Pittman, costureira, entrou em depressão, tentou suicídio 2 vezes por causa de anos de assédio moral. Llegó una encargada, amiga de uno de los donos. Ahí comenzó mi martirio, como se dice. Elizabeth foi vítima de assédio sexual e assédio moral por parte da nova chefe. Ela me maltrataba, me humillaba, me descualificaba, ¿no? Para tener una idea así, ella me hacía costurar de las 7:30 que entrábamos hasta las 3 de la tarde. Sí. Y después quería que yo descosture todo lo que eu costuraba. Ela pediu para a senhora descosturar? Sim. Para costurar de novo? Sim, ela falava para mim de que estava mal feito. Ela assediava a senhora sexualmente sim, também? Sexualmente, sim. Ela falava que a senhora era bonita, sim, interessante. E muitas coisas a mais que essa vergonha me dá falar, não? Que coisa constrangedora. Muito. Tanto é de que eu fiquei doente. As colegas que se aproximavam de Elizabeth eram demitidas. Por causa do assédio moral, ela descontava sua ira nas filhas. E uma de minhas filhas saiu de casa porque eu não podia fazer nada como encargada, então eu batia em elas. Ah, a senhora descontava a raiva nas crianças? Sim. E uma de minhas filhas mais velha, falava para mim assim, a senhora precisa de ajuda, não? E eu não queria acreditar, não. Nesse tempo não conhecia meus direitos. Por incrível que pareça, o assédio moral não se limita aos muros das empresas. Esse policial militar reformado sofreu assédio durante anos dentro de quartéis, principalmente depois que defendeu uma tese de mestrado que abordava a realidade dos PMs. Houve vários momentos na minha vida, nos 22 anos que eu fiquei na Polícia Militar, passei por muitas dificuldades, ou eram assédios de inferiores, ou pares, ou superiores. E em função disso, eu fui muito transferido dentro da organização policial militar. O policial militar também chegou a pensar em suicídio. E eu resolvi jamais e nunca mais, só em trabalho, em serviço, eu estar armado, né? Mas sempre que eu tive alguns afastamentos, por causa da questão psíquica, né? Também foram recomendados o recolhimento de armas e eu sempre tive muito cuidado com isso, porque a arma, nesse processo do assédio moral, é constante vir na cabeça do assediado ideias suicidas. Na Ambev, quando o vendedor não conseguia atingir a cota, ele tinha que subir numa mesa igual essa aqui, colocar aquela sainha da Sheila Carvalho e dançar a dança do Tchan. Existe um advogado, Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, que de tanto ver casos de assédio moral, resolveu escrever esse livro, Assédio Moral, Discriminação, Igualdade e Oportunidades no Trabalho. E ele vai nos ajudar a fazer esse programa de hoje, nos dando consultoria com uma boa entrevista. Vou lá falar com ele. O advogado Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros relata em seu livro casos absurdos de assédio moral. Na Ambev, quando o vendedor não conseguia atingir a cota, ele tinha que subir numa mesa igual essa aqui, colocar aquela sainha da Sheila Carvalho e dançar a dança do Tchan, né? Ou então usar um nariz vermelho, aquele nariz de palhaço, tal, coisa desse tipo, né? Que pode até não ser uma política da empresa, não era uma política da empresa, mas acontece que a empresa foi conivente com o fato. Aconteceu repetidamente. Isso foi constatado pelo Ministério Público. E as mulheres, o que se fazia? Porque nas empresas de bebida, hoje você tem as mulheres em todos os espaços. Então também elas estão lá como vendedoras. Em minoria, mas estão. A essas mulheres que não davam produção, se oferecia essas mulheres para os colegas produtivos e programas sexuais. E elas tinham que se submeter a isso? Algumas se submeteram
Até porque houve o caso de algumas que não aceitaram ir para motel com os colegas produtivos serem queimadas com cigarro. O livro de Aparecido Inácio relata pesquisas sobre assédio moral surpreendentes. Numa delas, feita pela doutora Margarida Barreto, médica especializada em saúde no trabalho, revela que 42% dos trabalhadores já sofreram assédio moral. Aqui no Brasil, a proporção é em torno de 52% para as mulheres e 48% para os homens. Então, há quase um equilíbrio nessa questão aí do assédio moral relacionado a sexo. E se você pega a questão raça, aí você tem um quadro muito pior. Porque dentro deste quadro que eu te dei geral, são os negros os mais humilhados, os mais desqualificados. Os trabalhadores do grupo LGBT são muito assediados pelos próprios colegas. Gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais. Então esse grupo, ele sofre muito assédio horizontal, por causa do meio ambiente que eles vivem, das chacotas, das pegadinhas, da pressão, do isolamento que os colegas fazem. Né? Portadores de HIV, né? Quando identificado no ambiente de trabalho, eles são colocados de lado. O assédio moral ou o tratamento inadequado aos trabalhadores, que os leva à depressão e doenças físicas, existe desde que mundo é mundo. O assédio moral é uma coisa inerente ao ser humano? Algumas pessoas não sabem ter poder? Cheguei a essa conclusão. E aí no livro eu cito inclusive uma coisa, que o principal inimigo da empresa muitas vezes no ato de cometimento do assédio é o chefe. Inclusive a gente dá exemplos do chefe pitbull, que é aquele chefe que não sabe mandar, então ele quer resolver tudo aos gritos, aos berros. O chefe que é intolerante porque ele não tem competência para a função, e aí por ele ser intolerante, por ele ver que a equipe, ou que membros da equipe são mais competentes ou mais qualificados com ele, ele se torna intolerante com a equipe. Normalmente o assédio moral vem de cima, de um chefe contra um determinado subordinado ou um grupo de subordinados, mas ele pode ocorrer também entre colegas e até a partir dos subordinados contra o chefe, o que é incomum. Aquela coisa que ele vai se dando de tal maneira que chega a um ponto incontrolável que a relação entre os dois deixa de existir uma relação de respeito, mas muitas vezes originário pelo subordinado. Porém, é muito menor esse número, viu? Assim, chega em torno de 2 a 3% os casos de assédio ascendente. Isso existe desde o Brasil colônia, né? Quer dizer, desde Casa Grande Senzala. Quer dizer, é sabido que você sempre teve processo de humilhação, sempre teve processos não dignos, né, de cobrança de metas, etc. e tal, embora não se usasse nem o termo meta. Roberto Eloane, psicólogo, advogado e professor da Unicamp, acredita que o assédio moral vai além da natureza humana, das desavenças comuns entre as relações de trabalho. Para ele, o assédio moral se tornou uma estratégia empresarial. É a melhor maneira de fazer um funcionário pedir demissão, o que desobriga a empresa de pagar parte dos encargos trabalhistas. Quando se fala em assédio moral, para a maior parte da população, a questão do assédio moral é uma questão de uma pessoa contra outra pessoa. É uma relação que não deu certo, né? É um problema de gênero, é um problema de personalidade, é um problema de disputa de egos, mas geralmente não é nada disso, né? Geralmente, em 99% dos casos, essa disputa, esse conflito tem uma matriz. A forma como o trabalho é organizado, a lógica que está por trás das metas, a lógica que está por trás das avaliações, e é isso que faz com que as pessoas sejam jogadas contra as outras. Para Roberto Eloane, a competição estabelecida nas relações de trabalho atuais fomenta o assédio moral entre colegas. Então, quando você faz uma prática de remuneração por bônus, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que o Bruno vai ganhar mais ou menos do que o Eloane. O Eloane vai ganhar mais ou menos do que o Bruno. Depende do resultado. Agora, se para isso o Eloane puxou o tapete do Bruno, se para isso o Eloane usou de maledicências, se para isso o Eloane usou de um processo pouco digno, pouco honesto, essa é uma questão do Eloane e do Bruno. O que interessa é que haja resultado. Você está comprometendo as metas de todo o departamento. Se vira. E aí, você já cumpriu suas metas? Eu já cumpri, né? Mas tem gente que não cumpriu não, hein? As tais metas são um dos maiores motivos do aumento de casos de assédio moral.
Uma das categorias de trabalhadores mais afetadas é a dos bancários. O que os bancários reclamam de fato é a quantidade de produtos. Por exemplo, se você vende 10 cartões nesse mês, o mês que vem você tem que vender 20, 30 cartões. Então é dessa forma, assim, não tem limite para as metas, né? Preocupado com a saúde e os direitos dos trabalhadores, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região desenvolveu uma cartilha onde ressalta menos metas e mais saúde. Esse ano nós fizemos uma pesquisa com mais ou menos 13 mil bancários, atingindo mais ou menos 13 mil bancários. 70% reclamavam do assédio moral. Aí o sindicato lançou esse material, né, de uma forma mais didática para conversar com a categoria, que quando você diz de metas abusivas, o sindicato defende que as metas elas sejam coletivas. Hoje não, elas são individualizadas. Então fica muito mais fácil você deixar em destaque um funcionário que não conseguiu bater de fato as metas, né? Do ano passado para cá foram atendidos 468 bancários. Desses, 203 eram vítimas de assédio moral. Os sindicatos são grandes aliados nos casos de assédio moral. A pessoa tem que procurar seu direito, ela não pode achar que isso é normal, que é porque é ignorância. Ela deve, com certeza sim, procurar o sindicato da área dela, né? A informação é a principal arma dos trabalhadores. Além de obtê-las nos sindicatos, há um site organizado pela médica especializada em doenças do trabalho, Margarida Barreto, com a contribuição de outros profissionais, como o psicólogo, advogado e professor da Unicamp, Roberto Eloane. Anote o endereço: www.assediomoral.org. Outra ferramenta na defesa dos assediados moralmente é a possibilidade de se fazer denúncia pelo site do Ministério Público do Trabalho. As provas hoje são as mais variadas possíveis, né? A principal prova é a testemunhal. É a prova do assédio em si, no momento em que ele está acontecendo. Mas hoje todo o aparelho celular tem câmera e tem gravador de voz. Então pode-se usar telefone celular também para gravar. Não é proibido eu, que estou sendo assediado, gravar o assédio. E uma outra pessoa que está próxima presenciando o assédio não pode. O que é proibido é aquela gravação escondida. Por que a senhora não pediu demissão? Por quê? Porque eu quero ensinar a eles que tem leis. A luta contra o assédio moral aos trabalhadores ainda vai levar anos para ser vencida. Aqui no Brasil há um atraso muito grande para a solução do assédio, dos casos de assédio. E quando a maioria dos casos que caem na justiça, a justiça não tem ainda um preparo e ferramentas para isso. A maioria dos juízes não sabem, não apuram corretamente o assédio. É necessário observar, por exemplo, e aí os juízes deveriam estar atentos a isso, que quando há um assediado, ele não é o único. Porque se o assédio existe contra um, consequentemente ele existe contra todos os outros demais trabalhadores. O problema é que nós temos no Brasil aquele chamado efeito da chamada cortina do silêncio, né? O risco do denunciante, né, da testemunha ser a vítima de amanhã. Então há a chamada exploração do medo. Então quem está nos ouvindo agora e quem está nos vendo agora e conhece algum trabalhador assediado, e tem alguém no seu local de trabalho que é assediado, você não precisa se preocupar. Você entra no site do Ministério Público do Trabalho e lá tem um espaço para você fazer uma denúncia anônima. Você não vai ser identificado. Vai numa lan house, entra lá no site do Ministério Público do Trabalho e faz uma denúncia. Embora ainda falte muito o que fazer para conter a epidemia de assédio moral nas empresas, a atuação da Justiça começa a mostrar aos assediadores que a impunidade não vai continuar para sempre. Mas a empresa, na medida em que não toma nenhuma atitude, e a atitude dela é de fuga, é de aceitação, é de cumplicidade, já que o resultado está sendo obtido, ela é corresponsável. O primeiro caso de assédio moral julgado, apreciado, né, pela Justiça, foi há mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, em Vitória do Espírito Santo, quando a Justiça se deparou sobre um caso concreto de um trabalhador do ramo da imprensa, que sofreu, do ramo jornalístico, né, que sofreu assédio, entrou com uma ação e ficou constatado que ele era violentamente agredido diariamente pelo seu editor daquele jornal. E aí foi o primeiro caso. A partir de então,
surgiu dentro do direito o que a gente chama de jurisprudência, que é o quê? Que é o crescimento de decisões iguais, decisões repetidas e que vão formando um conjunto de entendimento, um conjunto de conhecimentos que a justiça passa a ter sobre aquele determinado caso. Segundo o advogado trabalhista Aparecido Inácio, há empresas que tiveram de pagar indenizações milionárias por causa de assédio moral. A costureira Elizabeth Pittman permanece na empresa onde foi vítima de assédio moral, enquanto seu caso corre na justiça. Já venceu várias batalhas no emprego que já completou 15 anos. Por que a senhora não pediu demissão? Por quê? Porque eu quero ensinar a eles que tem leis. Entende? Que tem leis. Algum dia eu vou pedir as contas, não? Eu já estou pensando, agora não. De aqui a 6 meses eu quero pedir contas e falar, agora eu estou pedindo contas, não vocês me estão mandando embora. Elizabeth já esteve afastada por anos. Durante esse período, recebeu salários pela Previdência Social. O setor de perícia do INSS rejeita muitas coisas, muitos afastamentos e não classifica assim. Outro problema que nós temos para a não identificação do assédio moral é que os médicos das empresas, que são chamados médicos do trabalho, eles não cumprem com uma norma do Conselho Federal de Medicina que determina que eles devem identificar no laudo que o trabalhador foi vítima de assédio moral. Por quê? Porque esses médicos, eles cumprem ordens da empresa. Então, eles não fazem isso por pressão da empresa. O assédio moral é cometido nas empresas e quem paga o prejuízo causado pelos afastamentos e tratamentos médicos e psicológicos dos assediados somos todos nós, contribuintes. É por esse motivo que o poder público também entrou nessa luta. Nesse posto da Superintendência Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, por exemplo, houve no ano passado 410 queixas relacionadas ao assédio moral. Fui humilhada e, consequência disso, mais uma vez, tive uma crise nervosa, perdendo a visão e os sentidos. Meus membros se atrofiaram, não tinha condições de andar. Meu chefe negou a fazer os primeiros socorros. Jaldenir Costa é mediador dos conflitos entre vítimas de assédio moral e empresas. No primeiro momento, quando começa esse trabalho em 2003, as pessoas demoravam mais tempo para vir, elas demoravam 5, 6 meses para virem. Agora elas estão demorando muito menos tempo. Já existe uma conscientização. Já existe uma conscientização. As pessoas, o nosso recorde é uma semana. No ano passado, houve 472 atendimentos, né? E nesse ano você já tem esse ano nós estamos com uma base de, até agosto, de 489. Nossa! Quer dizer, em meio ano, houve mais casos do que o ano passado inteiro. O fato é que a luta contra o assédio moral no trabalho ainda é muito desigual. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça, diversos profissionais que batalham pela defesa dos trabalhadores, como sindicatos, médicos, psicólogos e advogados, dão os primeiros passos em direção ao controle do assédio moral. Foi com a ajuda deles que todos os trabalhadores assediados apresentados nesse programa conseguiram avançar na luta contra o terrível problema. A maior parte deles passa por tratamento médico, psicológico, toma remédios, tem desconforto quando fala sobre o assédio moral. Eles são protagonistas dos primeiros passos contra a epidemia que desumaniza as relações de trabalho em prol do lucro, da economia burra e descabida promovida pela competitividade trazida para as relações de trabalho do mundo moderno. Eu vou falar assim de que eu tentei 2 vezes suicídio. Um suicídio que você faz por imposições externas a você, né, é um suicídio que, na minha concepção, é um assassinato corporativo. Né, e é por aí que nós devemos olhar. É mais do que um acidente do trabalho. Apesar de que nunca nenhum deles que foram reconhecidos como acidente de trabalho. Que nós, os trabalhadores, temos nossos direitos. E el que não sabe, que procure, não? Que procure seus direitos, que não sejamos mais humilhados, desqualificados, sabe? Que nós temos, que somos humanos, que somos seres humanos e que podemos procurar nossos direitos.